Fala pessoal, tudo bom? Espero encontrar todo mundo bem, principalmente sã e salvo, né? E é com muita força e fé, né? Fé que a gente vai superar esse nosso problema. É que eu começo a nossa 7ª aula, pelos meus cálculos é a nossa 7ª aula aqui do curso. E nessa 7ª aula eu vou abordar com vocês um conteúdo muito importante, né? Muito importante para todo o estudo do direito, que é a fonte. E quando eu faço referência à fonte do direito, a palavra fonte, ela etimologicamente falando, ela tem origem num termo em latim, e esse termo em latim ele significa nascente de água. Então, quando eu falo fonte, eu automaticamente estou falando em nascente de água. Quando eu pego emprestado esse termo fonte e trago para o nosso mundo jurídico, e aí esse termo fica fonte do direito, eu nada mais estou querendo, né, me referir à origem do direito. Aonde que o direito brota? Aonde que o direito deixa de ser uma semente para virar uma planta, uma árvore, tá? E aí desabrochar aqui no mundo jurídico. Metaforicamente falando, né, fazendo uma comparação, quando eu tento buscar a fonte de uma norma jurídica, eu automaticamente estou estudando da onde que ela sai das profundezas do fato social para desabrochar no mundo jurídico. Né? Esse é um termo que Paulo Nader, quando começa a estudar isso, ele usa esse termo, e eu acho que é um termo bem legal, né, em termos metafóricos, para a gente entender o que é a fonte do direito. Tá? Fonte do direito, portanto, para esse nosso estudo, significa qual é a origem do direito. Aonde que o direito começa? Aonde que é a nascente de água do direito? Tudo bem? Muito importante destacar com vocês, pessoal, que essa aula ela é uma aula geral, tá? Via de regra. E por que eu estou falando via de regra? Porque a fonte do direito ela vai variar de acordo com a disciplina jurídica que nós estamos estudando. Quando a gente começar a estudar direito penal, né, quando o professor ou a professora de direito penal chegar e começar a conversar com vocês sobre o direito penal, a origem do direito penal, inevitavelmente ela vai ter que tocar nesse ponto, as fontes do direito penal. Quando o professor de direito civil for estudar direito civil com vocês, ele automaticamente vai ter que pegar o gancho dessa nossa aula e vai explicar para vocês as fontes do direito civil. Direito constitucional, a mesma coisa. Direito administrativo, a mesma coisa. E por aí vai. Todos os ramos do direito. Por que eu estou falando isso? Porque a fonte do direito que nós vamos estudar aqui é a regra geral do direito brasileiro. Tá? Como é que o direito brasileiro desabrocha, deixa de ser uma sementinha para virar uma grande árvore? E aí cada área vai ter uma ou outra, vai ter uma prevalência de uma ou outra fonte. Tá? Vão ter, por exemplo, disciplinas em que o costume ele é uma baita de uma fonte do direito. E vão ter disciplinas jurídicas que os costumes vão ser relegados. Tá? É isso que é importante a gente saber. Então aqui a gente vai estudar a regra geral do direito brasileiro. E uma segunda observação que eu faço, uma segunda observação preliminar, é que a doutrina ela não é uníssona quando estuda a fonte. Quando eu falo uníssona, significa dizer que a doutrina ela não é pacífica quando começa a estudar as fontes. Então a gente vai encontrar juristas que vão dar uma classificação para as fontes. E a gente vai encontrar outros juristas que vão dar outro tipo de classificação. Eles vão explicar fontes de uma forma, e aí outros juristas vão explicar de outra forma. Então é por isso que eu falo que não é uníssona, tá? Mas, na medida das possibilidades, eu fiz aqui uma compilação das principais doutrinas e cheguei num consenso, consegui achar um consenso entre elas. E aí esse consenso é que eu vou começar agora a nossa aula, explicando para vocês que a doutrina
né, há um consenso na doutrina de que existem 3 principais fontes do nosso direito brasileiro. 3 principais fontes. A primeira delas é o que a gente chama de fonte histórica. E a explicação dessa fonte histórica, ela é simples. Que quando a gente começa a estudar o direito, a gente, inevitavelmente, a gente tem que olhar no retrovisor, a gente tem que olhar no espelho, para ver o que estava sendo discutido, aonde o direito começou a ser discutido. E um exemplo clássico de uma fonte histórica é o direito romano. Professor, não entendi qual é a importância do direito romano para a gente hoje, aqui na nossa aula, em abril de 2020. Simples, meus caros. O direito romano ele tem uma aplicação muito forte aqui no nosso direito, tá? Muito forte. E quando a gente fala em fonte histórica do direito, significa dizer que outros povos, outras nações, em outras épocas, já começaram a discutir o direito. E não faz sentido a gente começar um estudo do zero, né? A gente tem que ser inteligente e usar tudo o que já foi mastigado, tudo o que já foi criado, para que a gente parta desse ponto e aí a gente consiga evoluir. Né? Não faz sentido cada geração, cada época, começar a estudar o direito do zero. Né? Já a gente não gosto do direito romano, nunca gostei. Então, vou começar a criar as instituições do zero. Você pode fazer isso? Pode. Eu só acho uma baita de uma perda de tempo. Né? Se outras pessoas estudaram, se outras pessoas quebraram a cabeça e chegaram num ponto bom, por que a gente não pode começar desse ponto bom e evoluir a partir daqui? Tá? É o que a doutrina fala. Por isso que a gente tem que olhar, tem que começar a estudar o direito, olhando no retrovisor, para buscar o que foi discutido nos anos para trás. E o exemplo, como eu estava falando, clássico dessa fonte histórica do direito é o direito romano. Professor, por que o direito romano é muito importante para a gente? Vou dar um exemplo clássico, né, banal. Não, antes de tomar água. Fica a dica, né? Vamos nos hidratar bastante nesse período. Vamos aproveitar, né? E aí o rim e o fígado agradecem. O direito romano, pessoal, ele começou, né, segundo a doutrina, em 750 a.C. E aí ele se desenvolveu até mais ou menos 560 depois de Cristo. Tá? Então a gente está falando num gap grande, né, em que o direito romano iniciou a discussão e aí chegou ao auge dessa discussão. Então, 550 a.C. até 560, 750 a.C. até 560 depois de Cristo. E aí, nesse ínterim, nesse período, surgiu um imperador em Roma chamado Justiniano. E Justiniano quis dar um pouco de ordem no direito. Né? Ele lá atrás ele já pensou, poxa, não tem como a gente querer falar em direito sem organizar. E aí ele criou, né, ao longo do império dele, algumas medidas que, no entendimento dele, seriam necessárias para organizar e dar um tom de organização maior para o direito romano. Primeira ordem dele foi formar uma comissão, um grupo de juristas, e aí ele partiu da seguinte ideia. Todas as leis, todas as normas jurídicas criadas aqui em Roma, elas estão escritas em pergaminhos. E esses pergaminhos, eles são enrolados e aí acaba se perdendo. Né? E não faz sentido eu querer saber o que fala uma determinada regra, uma determinada norma, e eu ter que ficar procurando pergaminho por pergaminho, gastar um tempo desgraçado para tentar achar essa norma. E aí, com base nisso, né, o Império ele falou, olha, vamos dar um jeito de compilar tudo em um único documento, tudo em um único livro. E para esse instituto foi dado o nome de Codex. Tá? Codex, portanto,
é uma compilação das leis em vigor em uma espécie de livro, uma espécie de um caderno, de um livro, tá? Codex. Essa foi a primeira medida de Justiniano. Mas ele não parou por aí. Ele foi adiante. Ele falou, olha, nós temos ótimos escritos, ótimas lições de juristas, né, explicando os institutos, explicando os conceitos e quais foram os caminhos adotados para a legislação, para aquela legislação. E ele falou, eu acho muito válido a gente também organizar isso. Então, ele, junto com essa comissão, com esse grupo de juristas, fez também uma compilação, uniu todos esses conhecimentos jurídicos, que hoje em dia a gente chama de doutrina, uniu todos esses conhecimentos e também deu uma organizada, enxugou e organizou tudo também para facilitar a consulta dos juristas. Para o nome dessa medida foi dado o nome de digesto. Tá? Digesto. E mais uma vez, né, Justiniano, no auge do seu conhecimento e da sua expertise, ele falou, não vamos parar por aqui também. Por que nós não vamos parar por aqui? Porque nós temos jovens muito inteligentes estudando o direito romano. E eu acho importante, né, a gente desenvolver também um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de doutrina, explicando de uma maneira mais didática os institutos do direito romano. Então vamos tentar explicar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais didática, para que esses jovens que vão começar o estudo do direito romano tenham uma boa base e aí nos ajudem a evoluir, sempre evoluir, fazer a roda girar. O nome disso, né, dessa terceira medida, chama instituciones, tá? Foi criado para facilitar o acesso ao direito pelos estudantes. E aí a gente caminha para a quarta grande medida de Justiniano, que foi a preocupação dele, né, de que o império dele, uma hora ou outra, ia acabar. Uma hora ou outra, o império e ele, né, ele não estaria, né, ele não ficaria lá imperando, né, regulamentando o Império Romano para sempre. Então ele teve essa preocupação. Olha, pessoal, já que a gente está tendo todo esse trabalho de organizar o direito, vamos criar agora que todas as leis, todas as normas jurídicas que saírem aqui de Roma, a gente vai compilar. Então a gente vai colocar tudo num outro documento, tudo num outro livro, para que também fique fácil, né? E não fique em pergaminhos por pergaminhos espalhados aqui no Império, dificultando o nosso acesso. Essa, portanto, pessoal, é uma das medidas, né, que foram adotadas por Justiniano e que justificam o nosso estudo do direito romano, né, e que endossam a necessidade e a importância da doutrina citar como primeira fonte do nosso direito a fonte histórica. Um outro detalhe que eu estava esquecendo. O direito romano ele começou com o que a gente chama de ius civile. E o ius civile, para o direito romano, eram normas e regras que regulamentavam os comportamentos e os problemas sociais dos romanos dentro do território de Roma. Tá? Então, se dois romanos, duas pessoas dentro do império tivessem um problema, o ordenamento que resolveria era o ius civile. Só que o Império Romano, no decorrer do tempo, acabou expandindo seus territórios e entrando em contato com outras nações, com outros povos. E aí eles tiveram essa sacada. Falou, olha, como a gente tem o ius civile que resolve os conflitos internos nossos, a gente precisa ter um outro tipo de legislação que vai regular esses nossos conflitos entre nós e nações externas. E aí, com isso, foi criado o que a gente chama de ius gentium. O direito romano, lá atrás, teve essa sacada de falar, olha, a gente tem que ter normas para regular condutas e resolver problemas internos nossos,
E nos tratos com outras nações, com outros povos, a gente precisa ter um outro tipo de regramento que vai disciplinar e vai resolver os problemas internos, né, com os problemas externos. Sensacional! Hoje em dia, a maioria dos países adota isso. Existem legislações internas e existem legislações externas para resolver conflitos entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Brasil e a China. Eis, portanto, mais um exemplo do motivo pelo qual a gente precisa estudar as fontes históricas do direito. E com isso, eu finalizo a primeira parte desse nosso estudo, primeira parte dessa nossa explicação com relação às fontes históricas do direito. E aí eu entro na segunda classificação, que é as fontes materiais do direito. As fontes materiais. E aqui, pessoal, é sabido que o direito ele não nasce da vontade arbitrária do nosso legislador. O que significa dizer que o nosso legislador ele não pode acordar de manhã, né, e com base num sonho dele, numa vontade própria dele, querer, né, e sair distribuindo leis, normas, regras e etc. e tal. O legislador ele não pode fazer isso. O legislador ele é investido, né, em época de eleição, ele recebe uma autorização nossa para que ele represente os nossos interesses na Câmara Legislativa, né, na Casa Legislativa, e que ele proponha medidas, proponha instrumentos normativos com base no nosso pensamento, nos nossos valores e para resolver os nossos problemas. Tá? O direito, nesse contexto, ele nasce da sociedade. Então é a sociedade, né, através dos nossos fatos sociais, então das nossas relações internas, né, da relação entre o Fábio, o João, a Mariazinha, a Ana e por aí. Então esses fatos sociais que dão ensejo ao direito. São os problemas que emergem da nossa sociedade que autorizam o nosso representante, né, o nosso legislativo, a criar instrumentos. E eu vou além. Além dos fatos sociais, além dos problemas que emergem da sociedade, são os valores. Então são esses três pilares, os fatos sociais, os problemas sociais e os nossos valores, que constituem a fonte material do direito. Tá? E aí o direito, ele só recapitulando, ele não nasce do nosso legislador, ele nasce da gente. E aí a gente passa essa preocupação para o legislador e aí o legislador cria leis, mecanismos necessários para isso. Tá? Vamos imaginar, nesse contexto, que um legislador, né, um deputado que a gente tenha votado nele, ele acorda um determinado dia e ele odeia o carnaval. Ele teve um problema quando ele era jovem, lá no carnaval, e aí ele criou esse bloqueio do carnaval. Esse nosso representante odeia o carnaval. E aí ele chega e ele propõe lá na Casa Legislativa uma medida para abolir o carnaval. Ele simplesmente fala assim, não quero mais que ninguém comemore o carnaval, tá? E eu vou punir qualquer pessoa que no período do carnaval saia às ruas, por exemplo, sem camiseta e fantasiado, etc. e tal. E isso aí para mim é um absurdo e eu vou punir. Pergunto para vocês. A nossa Constituição Federal, ela proíbe expressamente o legislador de fazer isso? Vou melhorar a minha pergunta. A nossa Constituição, ela impede, ela fala que esse tipo de proposta é inconstitucional? Expressamente? Ela não fala. A nossa Constituição, ela não fala que o carnaval é proibido ou é permitido. Ela não fala. E ela nem deveria fazer. Né? A nossa Constituição, ela assegura, e no meu entendimento,
uma maneira muito válida, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção. Isso eu acho válido. Só que a nossa Constituição não autoriza, mas também não nos autoriza o carnaval. Então, em termos constitucionais, essa proposta legislativa ela é válida. Ela é válida. Até aí tudo bem. Mas eu vou além. A sociedade autorizaria essa proposta? A sociedade, e nós, né, vivemos aqui num país tropical, respeitada uma ou outra opinião, né, quem tem entendimento diverso, mas na maioria da população, a maioria dos estados, a maioria dos cidadãos concorda com o carnaval. Acha que o carnaval é válido. E aí eu pergunto, essa proposta, pergunto não, eu constato, essa proposta ela não encontra validade na nossa sociedade. Então, se a gente analisar essa proposta sob o viés da fonte material do direito, essa proposta ela não pode ser levada adiante. Ela não pode ser levada adiante. Porque a maioria da sociedade, os fatos sociais da nossa sociedade, os valores da nossa sociedade, autorizam o carnaval. E aí não é a vontade única e exclusiva de um legislador ou de um grupo de legisladores, né? A vontade exclusiva deles, esse bloqueio que eles criaram no carnaval, não autoriza o fato deles proibirem e punirem todo e qualquer tipo de pessoa que, naquele período do carnaval, gosta de pular, né? Gosta de se vestir. Então, esse é um exemplo de fonte material do direito. Fonte, portanto, material do direito é aquela ideia da aonde sai o direito, aonde brota o direito. O direito brota da sociedade. Então, se a sociedade tem aceita ou não aceita, essa aceitação ou essa não aceitação é que dá validade no direito. Perfeito até aqui? E aí, com base nisso, eu entro na terceira fonte do direito, que é a chamada fonte formal do direito. Tá? Então, nós vimos, recapitulando, a fonte histórica do direito, que significa que a gente tem que estudar o direito pelos conceitos e pelos institutos criados anteriormente. Vimos também a fonte material do direito, que é aonde o direito brota, aonde o direito surge, da vontade da sociedade, né, dos valores, dos problemas da sociedade e dos fatos sociais. E agora a gente entra no estudo da fonte formal do direito. E quando eu falo fonte formal do direito, gravem que é a forma com que o direito se exterioriza, a forma com que o direito se mostra para todo mundo. Tá? Vamos pensar as fontes formais pelos meios de expressão do direito. Tá? Como é que o direito aparece para a gente? E aí vamos fazer um exercício. Acabando aqui esse nosso vídeo, vamos chegar, por exemplo, para pessoas leigas, pessoas que não estudam o direito, e chegam para eles e perguntam, fulano de tal, aonde você acha que está o direito? Como é que você acha que o direito aparece para a gente? Posso estar enganado, mas eu acho que a maioria das respostas vai ser através da lei. Né? As respostas para essa pergunta, né, para essas pessoas leigas, vai ser, o direito está na lei. É o que a lei fala. Se a lei falar que pode, e aí está o direito. E se a lei falar que não pode, aí também está o direito. Tá? Então, a principal diferença entre a fonte material e a fonte formal é a fonte material, da onde que o direito surge, da onde que o direito brota, aonde que está a semente do direito? Na sociedade, nos fatos sociais, nos problemas que emergem aqui da nossa comunidade e nos nossos valores. Tá? Pensem no exemplo que eu dei do carnaval, da proposta legislativa tendente a abolir o carnaval. E aí a fonte formal é como o direito se mostra para a gente, como o direito aparece para a gente, qual que é a roupagem que o direito aparece para todo mundo.
Até aqui, tudo bem? E aí, meus caros, eu vou subdividir, eu não, né? A doutrina. Eu vou vou subdividir a fonte formal do direito. E eu vou fazê-lo em duas frentes. A fonte formal primária ou imediata e a fonte formal secundária ou mediata. A primeira, que é a imediata, e a primária, ela se relaciona com a legislação. Tá? Com a legislação. E quando eu falo legislação, eu estou falando da legislação ampla. Tudo que está escrito, tudo que está formalizado, tudo que está positivado. Vocês querem um exemplo? Quando eu falo em fonte formal primária imediata, eu estou me referindo à Constituição Federal. Estou me referindo às emendas constitucionais, às leis complementares, às leis ordinárias, às medidas provisórias, às leis delegadas, às portarias e tudo mais. Tá? Tudo o que pode ser considerado lei para os olhos de pessoas que não estudam direito, essa é a fonte formal primária e imediata. Por outro lado, a fonte formal secundária mediata, elas são utilizadas, como o próprio nome intui, de maneira secundária. Tá? Vamos imaginar um aplicador da lei, um magistrado, um juiz. Quando o juiz ele se depara com um caso concreto, ele primeiro vai tentar resolver o problema analisando a fonte formal primária, que é a lei. Tá? Então ele primeiro vai buscar a lei para saber o que a lei fala, qual é o entendimento que a lei dá para aquele caso, para que o juiz possa julgar aquele caso de acordo com a lei. Vamos imaginar que para aquele problema concreto, para aquele problema específico, não exista lei. Tá? O nosso legislador não criou lei para resolver aquele problema social. E o juiz ele precisa resolver. Né? O juiz ele recebe, e recebe muito bem, para isso. Então não é a ausência de lei que vai autorizá-lo a simplesmente cruzar os braços e falar, não vou julgar. Ele tem que julgar. E a maneira com que ele vai julgar é baseado nas fontes formais secundárias, que são os costumes. Tá? São os costumes. Então, a fonte formal primária é a lei, em sentido amplo, e a fonte formal secundária são os costumes, são aquelas práticas usuais praticadas por mim e por vocês. Tá? Elas auxiliam na interpretação do direito. Essas práticas comuns, elas auxiliam a interpretação do direito. Então, elas são fontes do direito. Tá? A gente pode considerar o uso e o costume como uma fonte do direito. Tá? Uma fonte, a via de regra, é uma fonte do direito. E aqui eu vou fazer algumas ponderações. Quando a gente fala de costumes, a gente tem que ter em mente que são práticas costumeiras reiteradas e aplicadas de maneira natural pela sociedade. Tá? Costumes, portanto, ele tem que ser uma prática costumeira e reiterada. O que é costumeira e reiterada? Que já vem aplicado de anos. Que quem vem aplicando isso não sou eu, não são meus pais, são os meus avós, os meus bisavós. Então, isso é uma prática rotineira. Tá? E tem que ser aplicado de maneira natural. O que isso significa? Que nós temos que exercer esse costume achando que é lei, achando que é obrigatório. Tá? A gente tem que cumprir esses costumes, eles estão tão arraigados, estão tanto dentro da nossa vida, que a gente
pratica esses costumes e pratica esses usos normal, sem pensar, achando inclusive que é a lei, tá? E é dia a dia. A gente tem que praticar isso dia a dia. Beleza? Isso, portanto, eles são o que a gente chama de fonte formal secundária, tá? Ou imediata. E aí, mais para frente, nós vamos estudar os costumes, tá? Assim como nós vamos estudar a lei, nós vamos estudar também os costumes. E aí, para não tornar esse vídeo muito extenso, eu vou finalizar por aqui e vou continuar a explicação no segundo vídeo. Tudo bem?